No vídeo passado a gente viu um momento bem ímpar na humanidade, que foi o dilúvio que veio e arrebentou com tudo, né? No livro de Mateus, Jesus vai usar esse evento aqui para falar sobre o fim dos tempos, que é onde se casava e dava-se em casamento, até que de repente veio o dilúvio e acabou com tudo. De fato, no tempo vindouro, né, onde Deus vai trazer juízo sobre toda a humanidade, vai ser mais ou menos isso que vai acontecer. Todo mundo vai estar preocupado com a sua própria vida, vivendo os seus afazeres, casando, cuidando das suas casas, das suas dívidas, quando de repente chega o fim. E o fim ele é bem anunciado no livro de Apocalipse, que é de difícil compreensão, até porque ele usa algumas figuras de linguagem, então por isso fica difícil compreender. E também no livro de Daniel. Então, ele vai usar esse exemplo, Jesus vai usar o exemplo desse evento, né, do livro de Gênesis, deixando claro que será da mesma forma que vai acontecer na vinda de Cristo, aonde vai pegar muita gente de surpresa. Mas o ponto que eu quero deixar claro aqui também para você, meu amado Osmar, e para os ouvintes, é que apesar de ter esse dia, o dia, né, principal, né, isso não significa que Deus já não faça julgamentos, que Deus não usa o seu juízo para punir o pecado do homem. Como, por exemplo, a gente vê catástrofes, né? Por exemplo, aqui no Brasil, um tempo atrás, teve algo terrível que foi aquele evento de Brumadinho, quer dizer, algo que ninguém esperava, quer dizer, foi a mesma coisa da Arca de Noé, né? Ninguém esperava, ninguém jamais passou pela cabeça das pessoas, de repente aconteceu. Vulcão que de repente começa a voltar a cuspir fogo, né? Pega todo mundo de surpresa, tempestades, terremotos, maremotos, tantas coisas climáticas, né? Que pega todo mundo de surpresa. Quando você vê, você já está no meio daquele momento terrível, né? Chuva em São Paulo, em Rio de Janeiro, e de repente a inundação, morro que cai, quer dizer. Então, Deus sempre está trazendo juízo, né? Apesar de não ser o grande e terrível dia do Senhor, esse dia está marcado, nós não sabemos, né? Não está revelado nas Escrituras, apesar de muita gente tentar trazer dias e horas, né? Falta na história da humanidade pessoas que tentam trazer dias e horas, quando que vai acontecer, como que vai acontecer. Temos algumas igrejas que são famosas por isso, né? De marcar data e não acontecer, né? Porque na verdade o povo não aprende, né? O próprio Cristo deixou claro que nem ele saberia, né? No caso, Jesus estando homem, né? Claro que uma vez que ele volta, né, à sua origem, né? Sendo Deus, é claro que ele sabe, mas no momento que ele estava na terra, sendo homem, na sua humilhação, ele não sabia. Mas tem gente que não aprende, né? Sai marcando data, quer dizer, não, né? E ainda acontece ainda, né? Tem muitas datas ainda que estão marcadas aí, segundo eles, desse grande dia terrível do Senhor. Porém, você tem que ficar esperto, você como homem, como mulher, porque o juízo de Deus continua. Apesar de não ser o grande e terrível dia, mas ele está sempre trazendo juízo dos pecados dos homens, né? A natureza está em fúria e sempre nós presenciamos esses momentos de juízo de Deus. Então, no capítulo 8 do livro de Gênesis, vai continuar com a história aqui impressionante desse dia que foi um dia histórico para a humanidade, que foi o dilúvio. Lembrou-se Deus de Noé, de todos os seres viventes, de todo o gado que estava com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Então, mais uma vez aqui Moisés usa uma linguagem humana, porque de fato
Ele está escrevendo para pessoas humanas, então lógico que vai usar uma linguagem humana. Porque de verdade Deus não se esquece de nada, né? Deus não tem a mente de um ser humano. Porém, ele usa essa linguagem para facilitar a compreensão. Normalmente, quando usa essa palavra no Velho Testamento, lembrou-se Deus, para se referir à aliança. Uma aliança que Deus tinha feito com Noé. Mas aqui você vê o cuidado e o amor de um Deus maravilhoso, bondoso, aonde ele se preocupa com as criaturas. E lembrou-se Deus de Noé e de todos os seres viventes, todos os animaizinhos que estavam lá na arca, e de todo o gado que estava com ele na arca. Então, Moisés deixa claro aqui o cuidado de Deus, um Deus amoroso, com as criaturas e com os animaizinhos. Você também vai ver isso em outros textos da Bíblia, por exemplo, no livro de Jonas, né, quando Deus vai repreender Jonas e fala, como é que eu poderia punir, estou falando com as minhas palavras, né? Como é que eu poderia punir se eles não sabem a diferença da sua mão direita para a sua mão esquerda? Ele está se referindo a crianças e, logicamente, a animais, né, que não tem compreensão, e criança que também não sabe, que não tem a compreensão necessária. Então mostra um cuidado de Deus. E outros textos também, no livro de Isaías, Ezequiel, você vai ver também, Deus cuidando dos animais e da vida vegetal. E cercaram-se também as fontes, cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas do céu, e as chuvas do céu se deteve. Então, é interessante aqui porque Deus ele podia ter simplesmente estalado os dedos e o dilúvio ter parado, né? Mas o que ele acha graça aqui de fazer é usar aquilo que é natural. Então, ele usa as formas naturais para poder encerrar aqui esse evento. E eu quero chamar sua atenção sobre isso aqui. Porque tem muitas pessoas que acreditam que aquilo que vai honrar Deus é um milagre. O que é milagre? Milagre nada mais é do que Deus suspender as leis naturais que ele já fez. Ele suspende a lei natural e aí acontece o milagre. Por exemplo, a cura de um cego. Então, ele suspende a lei natural. A lei natural é que a pessoa que está com deficiência nos olhos, ela simplesmente, dependendo da época, né, principalmente lá no Antigo Testamento, onde era precário a ciência, então não podia ter muitas saídas. Hoje em dia, o cego tem muitas saídas, tem cirurgia, tem muitas coisas que podem ser feitas. E se você faz isso, você também honra a Deus, porque a palavra de Deus vai dizer que a terra está cheia do conhecimento do Senhor. O conhecimento que tem aqui na terra, ela vem de Deus. O conhecimento que o diabo tem, vem de Deus. Então, uma vez que você usa os conhecimentos, você está honrando a Deus. Então não espere Deus só no milagre, só na hora que ele suspende as leis naturais, né? Não espere Deus só no milagre, mas também Deus usando as coisas naturais. Aqui, quando Deus ele vai encerrar esse momento trágico da humanidade, ele usa as leis naturais. Deus usa as leis naturais, você também deveria aceitar, tomar um remédio, tomar uma medicação, né, entendendo que é natural, é algo que Deus achou graça, que Deus fez. Tem pessoas que sofrem simplesmente por se negarem a tomar remédio, porque acham que isso vai ofender a Deus, porque isso não quer dizer que tem fé. Na verdade, a fé ela é aliada da sabedoria, e a sabedoria é algo que Deus deu. Então, assim como a ciência tem crescido e tem trago tantas soluções, você tem que aproveitar isso. É algo natural e vem de Deus. Então, no versículo 3, e as águas iam se escoando continuamente sobre a terra, e o fim de 150 dias minguaram. Você vê que foi um processo muito natural aqui, passando um dia, passando 2, 3, 4, 50 dias. Foi uma coisa bem natural e de uma forma devagar. Tem certas coisas que Deus acha graça de fazer na nossa vida, que elas são um passo de tartaruga. Tem coisas que Deus acha graça e abre porta e traz a honra, e Deus acha graça que, né, parece que há uma urgência de Deus agir, mas em outros sentidos, em outros momentos da nossa vida, as coisas vão acontecer passo a passo, dia após dia, hora após hora. E isso é a obra perfeita do Eterno. O convite é para que você creia.
Você, meu amado ouvinte, você tem que crer em Deus. Assim como eu tenho que crer, nós temos que andar nessa crença de que Deus sabe o que está fazendo, Ele sabe trabalhar na nossa vida e tudo tem um fim proveitoso, segundo a sua graça e a sua misericórdia. E a arca repousou no 7º mês, do dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. E foram as águas indo e minguando até o 10º mês, o 10º mês do primeiro dia do mês, aparecendo nos cumes dos montes. E aconteceu que ao cabo de 40 dias abriu Noé a janela da arca que tinha feito. Então, quando Noé entrou na arca, ele entrou, mas Deus não disse para ele o tempo que ele ia ficar. Quando ia acabar, Deus não deu nenhuma informação. Ele entrou pela fé na arca. E para sair dela, ele também vai ter que usar a fé. Tem certas situações que Deus vai colocar você que você precisa crer, acreditar. Não há resposta, não há um porquê, não há nada falando sobre o futuro, sobre os próximos dias, simplesmente para você acreditar. E crer no Deus Criador, amoroso, bondoso, que sabe o que está fazendo. São coisas difíceis, né? Mas não são poucas as vezes que Deus nos propõe isso. E você vê aqui que passou muito tempo, há muito tempo. E mesmo assim, você vê Noé crendo nesse Deus. Ele abre a janela, só tinha uma janela aqui, né? Provavelmente devia fazer muito frio nessa arca, né? Estamos falando de chuvas, toda vez que chove muito, né? O frio vem junto. Então aqui eles deviam estar passando uma situação bem complicada, como eu também disse, que a arca ela não tinha leme, né? Não tinha como controlar essa arca. Ela ia e ficava andando segundo a graça e a misericórdia de Deus. Então aqui devia haver muito medo. Tinha momentos que essa arca devia estar numa velocidade muito grande. Em outros momentos ela devia estar mais calma. É de acordo com o movimento das águas. Então o pavor aqui, o medo devia ser gigantesco. Fora esse frio. Então estamos falando aqui de momentos muito difíceis, mas finalmente a arca para. Eu fico imaginando um alívio, né? Meu Deus do céu, que alívio que deve ter sentido todo mundo, né? Quando a arca parou. E ao parar ele abre a janela, porque agora ele precisa saber como é que tá as coisas lá fora, né? A arca é muito grande, né? Com uma única janela fica difícil saber o que está acontecendo lá fora. Versículo 6. Aconteceu que no cabo de 40 dias abriu Noé a janela da arca que tinha feito e soltou um corvo que saiu indo e voltando até que as águas se secaram sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado sobre a face da terra. E a pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a. Recolheu consigo na arca, esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. Então, para saber como é que andam as coisas, ele teve essa ideia de pegar um animal, um corvo, e soltou o corvo. O corvo, ele é um animal carnívoro, então provavelmente ele deve ter pousado em alguns animais mortos, né? E assim ele comia, né? Então, esse animal nem sempre voltava, né? Mas já a pomba, que é um animal limpo, né? Não é carnívoro, então essa pomba, ela simplesmente não tinha onde ir lá pousar, ela não ia pousar em cima de cadáveres, então ela voltava para a arca. E aí ele entendeu que ainda tinha muita água na terra. Tendo muita água na terra, não tinha como eles descer da arca, não tinha como viver. No versículo 11, e a pomba voltou a ele à tarde e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então aqui ele teve o grande sinal de que de fato as águas realmente cessou e a terra estava seca, porque agora a pomba traz uma folhinha de oliveira no seu bico. Então ainda esperou outros 7 dias, enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. Então ele espera mais um tempo, envia a pomba e a pomba não volta. E aconteceu que no 601, no mês primeiro, do primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, aos 27 dias do mês da terra, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca, tu com a tua mulher e os teus filhos, e as mulheres dos teus filhos. Então
você vê aqui que Noé, ele tem a resposta, né? Ele mandou lá as aves, viu que tinha se secado, que estava tudo pronto. Mesmo assim, ele espera a ordem de Deus. E o tempo aqui, na verdade, é de 1 ano. Ele ficou 1 ano dentro dessa arca até sair dela, esperando a ordem de Deus. Então, isso aqui nos ensina muita coisa. Ele teve fé para entrar na arca, mas agora ele precisa de fé para sair. Ele precisa da resposta de Deus. Ele sabia que a terra estava seca. Mesmo assim, esperou a ordem de Deus para sair da arca. E é narrado aqui 1 ano. Então Deus falou dizendo: sai da arca, tu, tua mulher, teus filhos, as mulheres. Deve estar ouvindo o barulho aqui, porque hoje é sábado que eu estou gravando, né? Às 10h01, nesse exato momento. E está jogando o jogo do Flamengo e Fluminense, se eu não me engano. Acho que é a final do Campeonato Carioca, então é por isso que quando se faz gol, qualquer coisa semelhante, você vai ver muito barulho por aí. Mas vamos lá, vamos continuar. E todo animal que está contigo, e toda a carne da ave, de gado, de todo réptil que se arrasta sobre a terra, traz fora contigo, e povoe abundantemente a terra, e frutifique e se multiplique sobre a terra. Então saiu Noé, seus filhos e a mulher, e as mulheres de seus filhos com ele. E todo animal, todo réptil, toda ave, de tudo que se movia sobre a terra, conforme suas famílias, saiu para fora da arca, assim como ele falou, como Deus falou com Adão, né? A mesma ordem aqui Noé recebe. Noé constrói um altar a Deus. No versículo 20, edificou Noé um altar ao Senhor e tomou de todo animal limpo, de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. Então, é interessante que a primeira coisa que Noé faz é edificar um altar a Deus. Ele faz um culto a Deus. É a primeira coisa, porque é a mais importante. Buscai primeiro o reino dos céus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então a primeira coisa que Noé está preocupado aqui é em cultuar a Deus. A primeira coisa que ele podia ter feito aqui era plantar alguma coisa para poder crescer, para ele poder comer. Ele podia ter feito uma casa para ele, mas a primeira coisa que ele faz é edificar um altar. Eu quero lembrar você que depois que você espera muito tempo, né, que é uma das coisas que o cristão não tem como escapar, que é aprender a confiar e esperar no Senhor. Tem certas situações aí que você vai esperar bastante tempo mesmo. Em algumas áreas da nossa vida, às vezes a gente quer tanto que as coisas aconteçam, mas de repente Deus convida a esperar. E depois que você espera, depois que você alcança, você tem que aprender a ser grato. Culto de ação de graça, agradecer a Deus. O tempo de espera realmente foi longo, então agora é momento de agradecer, de dignificar Deus pela misericórdia de Ele atender a tua oração. Eu convido você a fazer isso. Se Deus atendeu, se Deus te ouviu, se Deus abriu a porta, se Deus estendeu as mãos, se Deus trouxe a pessoa amada, então é momento de você agradecer a Deus, de você cultuar a Deus, fazer uma ação de graça. Faça isso. E temos aqui o primeiro registro do holocausto, né? O holocausto é diferente de sacrifício, né? O sacrifício era você pegar um animal, matar o animal, tirar algumas partes dos animais e oferecer, né, fazer o sacrifício, e outras partes você era dado aos levitas, aos sacerdotes, para o alimento. Também uma parte era para fazer festas, né? Mas o holocausto não. O holocausto você pegava o animal inteiro e você queimava ele, né, o animal todo. Isso é um holocausto. É a primeira vez que está sendo registrado aqui. Isso tudo aqui vai levar é um símbolo de Cristo, né? Uma vez que Jesus ele foi crucificado, ele foi completamente trucidado por causa do nosso pecado. E essa é uma parte muito fundamental do culto, né? Que logo vai ser instituído por Moisés. Lembrando que é Moisés que escreveu, né, toda essa história aqui, está falando com o povo antes de entrar na Terra Prometida. E logo vai vir as leis sobre sacrifício e holocausto, que é uma tipificação de Cristo, que é uma parte muito importante, que é os perdões dos pecados, que logo vai ser representado por uma obra perfeita chamada
Cristo, né? Jesus Cristo. Essa é uma parte fundamental da tua vida cristã, é pedir perdão dos seus pecados. Não se esqueça disso, não se esqueça de se converter o teu coração, converter você do mau caminho. Não tem como andar com Cristo grudado nos pecados. Você não pode andar com Cristo casado com o pecado. Você tem que entender que essa é uma parte fundamental do cristianismo, que é andar em santidade. Sem santidade não tem como ver o Senhor. Versículo 21, e o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Então, você vê aqui que o autor Moisés, mais uma vez aqui, usa uma linguagem antropomórfica, né? Antropomorfismo, que atribui Deus nariz. Deus não tem nariz, né? Deus é um espírito, mas aqui é uma linguagem para mostrar que Deus se agradou do holocausto que Noé fez, né? Ele sentiu o cheiro, né? Parece com a gente sente um cheirinho do churrasco, né? Já abre o apetite, você fica tão maravilhado, né? Aqui Deus sentiu aquele cheiro e ele diz no seu coração, é claro que como é que Moisés sabia disso aqui, né? Porque realmente foi uma revelação do Eterno para Moisés. E o que ele diz? Não tornarei mais amaldiçoar a terra por causa do homem. Claro que aqui ele está se referindo a esse episódio, né? No livro no começo, né? Quando Deus ele traz a punição, a terra foi amaldiçoada por causa do homem. Aqui ele não volta a amaldiçoar a terra, ele vai abençoar a terra, para que o homem possa ter um novo começo, né? E porque a imaginação, essa aqui é a parte importante que eu acho, porque a imaginação do coração do homem é má desde a meninice. E aqui vai ser um conceito que você vai ver muito na Bíblia, que é que o homem, ele é mau. As pessoas acham que o homem não é nem bem nem mal, né? Ele é isento e aí ele vai ficando ou bom ou mal de acordo com as experiências. Mas não é o que a Bíblia vai te mostrar. A Bíblia vai nos mostrar que todo homem pecou. Todo homem está destituído da glória de Deus. Todo homem é pecador por natureza. É a sua natureza pecaminosa que nos afasta de Deus. Não é um pecado em si. Não é um pecado que você comete que te afasta de Deus. Mas assim é a sua natureza. Você naturalmente é pecador. E é por isso que você precisa de Cristo. Para que você naturalmente busque a Deus. E você só pode buscar a Deus se Jesus fizer a obra no teu coração. E aqui ele fala que é desde a sua meninice. Isso significa que desde que a gente nascemos, nós somos assim. Nós temos a natureza pecaminosa. Somos mal por natureza. Tanto a prova cabal disso aí é que você não precisa ensinar o bem para a criança, né? Você tem que repreender o mal na criança, né? Confundi. Você não precisa ensinar o mal para a criança. Naturalmente ela faz o mal. Naturalmente ela vai mentir. Naturalmente ela vai fazer aquilo que é mal, né? Você não precisa ensinar o mal. Você tem que ensinar o bem para a criança. Ensinar para a criança perdoar, andar no seu caminho. Porque o mal, ela faz isso naturalmente. Então isso é a prova cabal de que nós realmente somos mal por natureza. Enquanto a terra durar, sementeia e a cega, o frio, o calor, o verão e o inverno, o dia e a noite não cessarão. E essa aqui é uma parte muito maravilhosa desse capítulo sobre o dilúvio. É que uma vez que Deus permitiu que isso acontecesse, ele deixou claro aqui que as coisas nunca vão mudar. Sempre vai haver frio e calor. Sempre vai haver a sementeira e a cega, o inverno e o verão, o dia e a noite. Ou seja, o mundo ele vai ter coisas naturais que vão sempre estar se repetindo. É por isso que existe a ciência. A ciência é isso. A ciência ela se baseia nessas repetições aqui que Deus permitiu. E também é por causa disso aqui que eu tenho certeza que amanhã vai amanhecer o dia, amanhã vai ter sol, amanhã vai ter chuva, amanhã vai ser um novo dia que eu vou poder viver, eu posso planejar minha vida. Então, mostra a misericórdia e o amor de Deus com a humanidade. A humanidade perversa, maligna, que nasce pecadora e que a gente só não se acabou, não se matou porque Deus tem misericórdia, né? Deus tem misericórdia. E aí, o que eu quero dizer com tudo isso? É que, uma vez que você entende
que as coisas se repetem, que elas sempre vão se repetir, então esse é o motivo de haver estudo, esse é o motivo de haver ciência, esse é o motivo das coisas terem finalidades. Uma das coisas que é interessante você entender é que a maioria dos cientistas, eles sempre foram cristãos. Por quê? Porque os ímpios, eles acreditavam acreditavam muito no panteísmo, né? Tudo é Deus, Deus é tudo. Então, se houvesse um trovão, os deuses que estão com raiva, a colheita teve colheita, os deuses estão alegres. Então, a natureza e Deus é a mesma coisa. Então, não se pode tocar nisso. Mas o cristianismo muda essa visão. O cristianismo mostra que há uma diferença entre Deus e a criação, que de fato as coisas se repetem porque Deus permite que a criação seja estudada. E aí nasce a ciência. A ciência é nascida em berço cristão. Mas isso algumas pessoas escondem, professores escondem essas informações, né? Então, e aí o que você vai ver, por exemplo, no livro de Romanos, é que a natureza dá testemunho de Deus. Mas o que as pessoas fazem? Elas pegam a natureza e jogam contra Deus. Mas isso é assunto para um outro tempo. Então, o que vemos aqui é um Deus amoroso, cuidadoso, que tem misericórdia de Noé, salva Noé, salva sua família, cuida da natureza, permite que o mundo entre em repetições, justamente porque ele possa ser estudado, possa ser confiado, porque Deus não é o mundo é uma criação de Deus, o mundo não é uma emanação de Deus, o mundo não é Deus, mas é uma criação de Deus que pode ser contemplado, estudado e amado, porque esse é o ponto das Escrituras. Quando você vai ver falando sobre a natureza, no livro de Eclesiastes, você vai ver no livro de Isaías, Ezequiel, Jeremias, aonde Deus ele incentiva o homem a amar a natureza, amar essa natureza, que na verdade ela é um presente de Deus para a gente poder viver. Então, qualquer pessoa que destrói ou então que tem uma visão errada sobre isso, que é cruel nesse sentido com a natureza, com os animais, é uma pessoa que realmente permite que a maldade consuma a sua vida, né? Então vemos aqui um Deus amoroso, um Deus cuidadoso, um Deus que dá uma nova perspectiva aqui para Noé, para a humanidade. Eu quero crer que é isso que Deus quer fazer com você. Convido você a orar comigo. Meu Pai, nós vimos aqui que o Senhor achou muita graça em Noé, que o Senhor teve cuidado com Noé, que o Senhor amou Noé, a sua família, o Senhor preservou, o Senhor cuidou da terra, o Senhor, meu Deus, está cuidando da alimentação de Noé. Noé é um homem que aprende a cultuar o Senhor, a ter uma cultura cristã envolvendo o Senhor, porque esse é o plano desde o início, que o homem amasse a natureza, cuidasse da natureza e criasse uma cultura envolvendo Deus. Mas é o que a gente vê hoje, justamente o contrário, as pessoas odiando a natureza, lutando contra tudo aquilo que o Senhor criou e principalmente criando uma cultura própria, né, onde sempre o Senhor está fora, nunca dentro. Mas eu quero te pedir por essa pessoa que tem aprendido durante esses ensinos que de fato o Senhor é bom. E esse é o ponto de toda a Bíblia, mostrar a bondade e a misericórdia de Deus. Uma vez que nós somos pecadores, maus por natureza, e ainda assim o Senhor enviou o seu Filho amado para que possa nos reconciliar, mostrando a sua bondade. E toda pessoa que se afasta de Deus, ela acha que Deus é mau. Ela sempre vai estar na boca dela que Deus é mau. Ou então que Deus não é um Deus cuidadoso, que não é um Deus amoroso. Sempre vai haver maldade. Mas a tua palavra nos afirma, nos mostra, através das suas ações, inclusive através dessa ação aqui da Arca de Noé, o quanto o Senhor é bondoso, misericordioso. Ajude essa pessoa a compreender isso, a entender isso e a aceitar essa realidade, que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Meu Deus, essa pessoa que está orando pela família, que está orando, meu Deus, para conversão, pedindo que o Senhor venha abrir uma porta, que essa pessoa, meu Pai, possa entender que está pedindo para a pessoa certa, porque está pedindo para um Deus que é bom. Às vezes a gente acha que as pessoas vão nos ajudar, o prefeito vai nos ajudar, o presidente vai nos ajudar, o vereador vai nos ajudar.
o parente vai nos ajudar, o tio rico, o vizinho que é bondoso, e muitas vezes nós nos enganamos redondamente, porque na verdade bom mesmo é o Senhor. Então, se a pessoa está orando a Ti, está orando a pessoa certa, porque o Senhor é muito bom. Meu Pai, dê uma arca para essa pessoa ser salva. Salva ela, a família dela. Ajuda ela, meu Deus, a viver na terra dos viventes, te amando cada dia mais. É que eu te peço, te agradeço. Amém.